Tudo igual, 2-2. Fora dele, uma tranquilidade só entre os torcedores que foram assistir a partida. Até fotos para álbum de casamento nós tivemos, se liga só. Desde 2015 é assim. Centenas de gremistas e colorados chegam juntos ao local do jogo. Pais e filhos, irmãos, amigos. Uma experiência que chegou para ficar. Super tranquilo, muito organizado tudo, inclusive na compra, precisou até assinar um termo de responsabilidade, foi joia, foi bem legal. A rivalidade Grenal é uma das maiores do país. E isso não acabou. Aê! O Inter vai jogar a Série B! Diferenças que atravessam fronteiras. Califa e Moussa vieram do Senegal. Chegaram ao Rio Grande do Sul em 2014. Cada um escolheu um lado. Eu amo esse time. Esse time tem história. Eu sou gremista mesmo. Os visitantes, mesmo acompanhados, não escaparam das provocações. Aqui dentro da arena o ambiente é tão amistoso que esse casal de noivos resolveu fazer as fotos do casamento aqui na casa do Grêmio, antes do clássico Grenal. Foi sua ideia, André? Foi minha ideia. E como esse ano a gente vai casar, nós estávamos discutindo sobre a questão do ensaio fotográfico e eu sugeri que a gente seguisse a mesma linha futebolística, né? A gente admira, gosta muito de futebol, então eu sugeri, ela apoiou a ideia, a gente conseguiu o fotógrafo e, né, fizemos tudo isso até agora. Tu é gremista e ele é colorado e tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Até é bom a diferença, assim. A gente às vezes briga um pouquinho, mas é isso aí que torna mais divertido, né? A convivência. Paz e amor no estádio e no matrimônio. Que assim seja. O amor é lindo. E parece que os técnicos Antônio Carlos Zago e Renato Portaluppi viram jogos diferentes. Olha só o que eles disseram depois do clássico. A equipe estava controlando bem o jogo. Tivemos a oportunidade de sair na frente, de fazer 1-0 num contra-ataque, acabamos levando o gol. Aí a equipe tomou de novo as rédeas do jogo, teve o controle do jogo, teve maior número de posse de bola nos dois tempos. Finalizações foram 6 do Inter e 7 do Grêmio. Foi um jogo equilibrado. Não saio satisfeito porque, na minha opinião, por aquilo que produzimos no segundo tempo, poderíamos ter conseguido a vitória. Se não levássemos o gol quando estávamos com 1 a menos dentro de campo, se estávamos com 10 contra 10, não levaríamos aquele gol. O Antônio Carlos, eu acho que a maior prova de tudo isso, e eu parabenizei a diretoria junto com o presidente, foi que eles chegaram no vestiário e deram o bicho por vitória, por tudo que o nosso grupo fez em campo. Então, eu acho que vocês são os maiores testemunhos. Se vocês analisarem o que aconteceu no jogo, vocês vão ver quem merecia ganhar. Eu acho que eles têm mais que comemorar mesmo. Eles conseguiram pegar um time da Série A e empatar dentro da arena. Entendeu? Não, porque a não ser que eu tenha visto outro jogo. Com todo o respeito a eles. Fizeram festa aqui dentro pro empate, quer dizer, ficaram contentes. Nós estamos tristes. Porque o que nós jogamos, nós merecemos a vitória. Na minha opinião, foi um massacre. Opinião do Renato Gaúcho é dele. Eu quero a sua opinião na hashtag Bom Dia Fox Segunda, mas eu quero a sua, ô Paulo Lima. Foi um massacre, o Zago já deu aquela cutucada, olha, foi um jogo com um time de Série B na casa de um time de Série A, um empate em 2-2. Como é que você enxerga o Grenal 412? Primeiro de tudo, valorizar o bom público do estádio, né? Quase 47 mil torcedores, e sem dúvida nenhuma, uma vitória do futebol brasileiro cada vez mais quando se tenta esvaziar o campeonato estadual, né? E o sem confusão. Não, isso é primordial, fundamental, essencial. Isso aí não tem o que discutir, tem que ser sempre assim. Mas é claro que o Renato, a meu ver, nesse momento passou a ser o Renato Gaúcho, né? Tá muito sóbrio, né? Tá muito careta, tá muito contido o Renato Gaúcho nas suas declarações. Tá parecendo um estilo, até certo ponto, muito professoral, que não é a dele. Mas quando é catucado da maneira que foi pelo Zago, é lógico que a acidez do Renato é o que importa. E ele tá certo. O Grêmio teve mais oportunidades, foi melhor no jogo, mas o empate do Internacional, até certo ponto, foi de muita importância também. E por que foi de importância? Porque voltou para o segundo tempo de uma maneira diferente, se lançou mais o ataque, teve a virada, né?
a virada até certo ponto. E aí, eu acho que aí houve uma falha do goleiro do Inter, né? Apesar do chute do Fernandinho ter sido forte de canhota, o goleiro do Inter vacilou, estava em cima da mão dele, ou seja, passou entre os braços. Houve uma falha. Agora, essa rivalidade, esse tipo de picardia faz parte. E o Renato usa bem as palavras, como poucos, né? O Renato sabe provocar e sabe aceitar a provocação e sabe dar a resposta. Mas dentro do jogo, é jogo equilibrado. Não dá para dizer que o Inter saiu com porque nós merecíamos vencer e, como o Renato falou, deveríamos ter ganho de lavada. Se tivéssemos umas oportunidades melhores, talvez o Grêmio saísse ali com 1 ou 2 gols a mais. Mas a virada do Inter foi muito importante, deixa o Inter novamente ali voltando na briga, né? Cada vez mais encostando, e o Grêmio também subindo de posição. Eu acho que é isso, eu acho que nesse momento o que tem que se valorizar cada vez mais é o fortalecimento da presença do público quando tem futebol, quando tem estádio cheio, que tem duas equipes de rivalidade que brigam por alguma coisa. O Inter da Série B tem que ser zoado mesmo, como até o ano passado, só o Grêmio era zoado lá em Porto Alegre, porque o Inter nunca tinha caído. Agora é a vez de aguentar a gozação, né, galera? Não tem jeito. 10 horas e 57 minutos, ainda tem muito programa, muita coisa legal. Hashtag Bom Dia Fox segunda, bombando. Vamos falar um pouquinho deste Grenal. E nesta semana, olha o que tem, ó. Zamora versus Grêmio, quinta-feira, a partir das 19 horas. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2. Daqui a pouco a gente também aquece aquela discussão dos goleiros para saber do Marcelo Grois. Tem gente apostando no Grois como o melhor goleiro entre os brasileiros. Mas vamos a Porto Alegre. Wagner Martins está posicionado. É contigo, companheiro. Bom dia, Fox, Wagner. Tudo bem, Felipe? Bom dia a todos aí no estúdio. Estou aqui dentro da sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio se reapresentou na manhã de hoje, né, depois do domingo de folga e do empate em 2-2 diante do Internacional no Clássico Grenal, realizado no sábado. Foco é total neste jogo aí que terá transmissão exclusiva do Fox Sports. Zamora e Grêmio, a estreia do tricolor gaúcho na Copa Libertadores da América. Mas antes de falar e projetar o time, uma nota policial. Sim, uma nota policial porque o zagueiro Kahneman do Grêmio foi assaltado ontem quando chegava em seu condomínio aqui em Porto Alegre e teve o seu carro roubado, seu carro e seus pertences roubados aqui na cidade de Porto Alegre quando ele estava chegando em casa. Tá tudo bem com o jogador, ele está aqui recebendo todo o atendimento necessário por parte do Grêmio, mas teve esse episódio aí lamentável. O Kahneman deixou o passaporte dele aqui no Grêmio, né, durante a semana passada, então não tem nenhum tipo de problema para embarcar para a Venezuela na viagem que acontece na manhã desta terça-feira. Na verdade ao meio-dia, né, dessa terça-feira. Então, Kahneman à disposição do técnico Renato, e a dúvida para esse jogo é o volante e capitão do time, o Michael, que não participou do Clássico Grenal. No coletivo realizado na última quarta-feira, antes do Clássico, ele sentiu uma fisgada na panturrilha direita e acabou sendo preservado no final de semana, no jogo de sábado. O Renato, depois do jogo, na entrevista coletiva, disse que o Michael vai enfrentar o Zamora. Só que tem um detalhe, nesse primeiro treino, os titulares eles fizeram apenas um trabalho regenerativo, correram em volta do gramado, e o Michael não participou desta atividade. Então, neste momento, o capitão do time é dúvida para enfrentar o Zamora na Venezuela. No mais, o Renato tem uma base encaminhada, já tem o Barrios à sua disposição, ele que entrou no segundo tempo do Clássico Grenal, deu uma movimentação interessante para a peça ofensiva do Grêmio, mas o Renato tem uma ideia ainda de jogo, que é com o Bolanho sendo a referência, revezando com o Luan, né, girando bastante ali do meio para frente, então a dúvida também na escalação da equipe do Grêmio passa pela presença ou não do Barrios entre os titulares. E uma outra questão, o Lagata Fernandes, jogador recentemente contratado pelo Grêmio, foi anunciado antes do Clássico Grenal. Gaston Fernandes, que veio da Universidade de Chile, está à disposição já do Renato, mas ainda não foi apresentado de forma oficial. Ele precisa aparecer no boletim informativo diário da CBF hoje, e o Grêmio tem que enviar a lista com os jogadores inscritos para esta primeira fase da Libertadores da América na terça-feira. Como o Grêmio viaja ao meio-dia, ainda há uma incerteza sobre a presença ou não do Gaston Fernandes na viagem que acontece para Barinas, na Venezuela, ao meio-dia desta terça-feira.
Martins pelas informações. Qualquer movimentação, o Wagner Martins volta ao Bom Dia Fox com informações deste timaço que você vai acompanhar aqui no Fox Sports essa semana. Vamos agitar nossa hashtag, Paulo Lima. Mais 2 goleiros para a gente discutir qual é o time brasileiro que melhor está servido nessa Libertadores. Chega agora o goleirão do Grêmio, o Marcelo Groi, ele que tem 30 anos de idade, está no Grêmio desde 2005, é muito tempo, vem bem e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. Ele foi campeão gaúcho 3 vezes e está no time que é o rei de Copas, né? Foi campeão da Copa do Brasil na temporada passada. Esse é seu voto? Participa na hashtag Bom Dia Fox Segunda. Vamos falar de um goleiro agora que já mandou muito bem nessa Libertadores. Goleiro campeão olímpico, Everton Pereira da Silva, tem 29 anos, está no Furacão desde 2012 e o seu status também à disposição de Paulo Tuori, está 100%. Principais conquistas, Campeonato Paranaense do ano passado e foi ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro. O Paulo Lima é o nosso homem que vai dar o arremate final sobre qual time está melhor servido. Para isso eu vou chamar agora um outro companheiro nosso de Fox Sports. Chega mais Eugênio Leal para falar sobre o Marcelo Groi e o goleirão do Furacão, Everton. Bom dia, Fox! Bom dia, galera! Chegando à fase de grupos da Libertadores e a gente falando aqui dos goleiros brasileiros, começando aí pelo goleiro do Grêmio, Marcelo Groi, um goleiro já experiente, embora não tenha tantos anos, assim, tantas temporadas como titular absoluto do Grêmio. Ele soube esperar a sua oportunidade, esperou, o Grêmio o bancou, foi efetivado e vem sendo titular, goleiro com passagem inclusive por seleção brasileira, um estilo mais sóbrio, um estilo mais tradicional, mais técnico, muito bom goleiro, se posiciona muito bem, tem muito bom entendimento, muito boa leitura da jogada e é um goleiro hoje, com certeza, é um dos melhores do Brasil. Temos também o Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Esse que foi campeão com a seleção brasileira, né, da Olimpíada, né, inédita medalha de ouro, foi decisivo, pegou o pênalti e vem sendo decisivo também para o seu clube, o Atlético Paranaense. Também não é nenhum garoto, né, não é nenhum jovem, já vem na profissão de goleiro há algum tempo. O Atlético foi buscá-lo na Portuguesa de Desportos e tem sido peça-chave, tem sido líder do time, tem sido um goleiro realmente importantíssimo, não à toa. Hoje é um dos convocados pelo Tite para a seleção brasileira e tem como característica, além de muita elasticidade também, saber jogar muito bem com os pés, algo que hoje em dia é fundamental para os goleiros e por isso ele foi convocado para a seleção brasileira e por isso ele hoje tem a medalhinha de ouro olímpica que pouca gente tem. Valeu, pessoal, bom dia, Fox! Valeu, Eugênio Leal, hashtag Bom Dia Fox Segunda, muitas mensagens, o Viruzinho dizendo, acho o Everton bem mais goleiro, sem desrespeitar o Groi, mas não são só os dois. Coloca na tela os 8 que são considerados titulares. São Vitor está machucado, mas deve voltar em 1 mês. Everton, do Atlético, o Arthur da Chapecoense, Praz do Palmeiras, Vanderlei, machucado, mas deve voltar em 1 mês também do Santos, Groi do Grêmio, Muralha do Flamengo e o Gatito Fernandes do Botafogo. Vote, quem é o melhor goleiro dos times brasileiros na Liberta? Tá fácil demais votar, só tem pegador, olha... Tá demais aí as opções, são 8, você vota, participa na hashtag. Enquanto você manda lá o seu Twitter, vamos pro Corinthians, gente. O Jô